Olá, quero falar com vocês hoje sobre autoestima e provavelmente eu vou falar algo que talvez você não tenha se tocado. Eu vejo muito falar sobre autoestima, mas algo que eu não tenho percebido falar é sobre o ponto de vista que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Provavelmente você já tenha pensado dessa forma ou algo parecido, mas talvez você ainda não se deu conta de algo que eu vou falar aqui com você. Então, eu espero que você assista esse vídeo até o final para entender do que eu tô falando. Então, algo que eu tenho percebido ao decorrer do tempo, dos anos que se passam, é que a autoestima ela não está ligada só a um olhar que a gente tem de nós mesmos, mas da forma como a gente olha o mundo, a forma como a gente pensa. Eu sofri baixa autoestima durante toda a minha adolescência, e isso proveio não de mim, não da não aceitação em relação a mim mesma, mas veio de influência de outras pessoas de fora para a minha mentalidade. E como eu era uma criança me formando e depois me formei e virei um adolescente, me formar o meu corpo fisicamente, me desenvolver no caso, todas as influências que tinha ao meu redor foram colocando coisas em mim, me entulhando de coisas na minha mente, ao ponto de gerar a insegurança, a baixa autoestima. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A palavra de Deus, ela fala em Provérbios 10, versículo 19 o seguinte: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Aqui é um dos versículos que fala sobre controlar a língua. E eu creio que um dos pontos que fazem a nossa sociedade hoje em dia estar mal em relação à autoestima começa aqui dentro, mas também começa aqui, pela língua. Por quê? Vamos lá, eu vou entrar nesse contexto. O problema da humanidade, eu não creio que é o Instagram, que é o WhatsApp, que é o Facebook. As pessoas, geralmente eu vejo vídeos falando sobre autoestima e as pessoas falam muito sobre isso. Ah, porque no Instagram, com essa ferramenta, gera um grau de comparação. Gente, eu não acho que o problema da nossa autoestima está depositado em uma coisa. Eu creio que o problema da nossa baixa autoestima, a nossa não, porque eu não tenho, graças a Deus, e eu não tomo posse disso. Sai pra lá. Eu não tomo posse de baixa autoestima, mas um dos problemas da nossa sociedade em relação à baixa autoestima está no nosso pensamento, está na forma como a gente vê o mundo, como a gente enxerga o mundo. Não está em ferramentas, em redes sociais, está na nossa mentalidade. E isso vem da forma como a gente se comunica com as pessoas e da forma que as pessoas se comunicam conosco desde o começo da formação do nosso corpo, quando o nosso corpo começa a se transformar. Seja você homem, seja você mulher, na sua adolescência. Comigo aconteceu dessa forma. Eu era uma garota que eu não tinha problema nenhum com o meu cabelo, eu não tinha problema nenhum com nada do meu corpo eu tinha problema. Mas quando eu entrei na fase da puberdade, eu comecei a ser cobrada das pessoas por um desenvolvimento. Eu passei a ser comparada com as pessoas por esse desenvolvimento que as pessoas exigiam de mim, do meu corpo, como ser humano. E do blá 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 das pessoas que eu ouvia, entendeu? Então o mal eu creio que está no falatório, na comunicação que gera uma mentalidade errada, entendeu? E um exemplo disso é que desde pequena eu sempre ouvi pessoas olhando para o corpo de outras pessoas e falando: ah, fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano tem um corpo, fulano tem o cabelo assim, fulano tem o cabelo assado, e nisso criando críticas, criando um padrão, elogiando ou criticando. Isso faz com que a gente tenha a mentalidade de um padrão. E daí a gente bota esse padrão, tanto quando a gente julga o outro e começa a observar o corpo do outro, quanto quando a gente também se olha no espelho. Porque automaticamente, se você usa sua boca para estar olhando o corpo de A, de B, o desenvolvimento de A, de B, dizendo se A ou B é bonito ou feia, se A ou B tem um corpo desenvolvido ou não, automaticamente, quando você for se olhar para o espelho, a sua mentalidade vai te lembrar de tudo aquilo e vai dizer: você não é, você não tá no padrão, você não tá bem. E muitas vezes isso não chega nem da gente comentar esses comentários, mas da gente ouvir esses comentários. Da gente dar a brecha para conversar com outras pessoas sobre esses tipos de comentários, entendeu? E daí a gente pega aquele processo, aquilo dali, coloca na mente, quando a gente se olha no espelho, a gente começa a se autocomparar com aquelas pessoas.
Ah, será que meu corpo desenvolveu? Ah, será que o meu corpo tá assim, tá assado? Ah, será que eu engordei? Ah, será que eu emagreci? Então, provavelmente, se você tem a baixa autoestima, você vai perceber esses gatilhos, entendeu? Você começa a ouvir, começa a falar e automaticamente você começa a colocar isso na sua cabeça e gerar gatilhos de baixa autoestima. Por quê? Porque você mesma se permitiu estar nessa situação, entendeu? A nossa sociedade, ela começa com isso. Não começou, não foi nas redes sociais. Começou no falatório do blá blá blá, das vizinhas, das fofoqueiras, da gente se misturando com as pessoas e falando sobre a vida dos outros, sobre o corpo do outro, sobre o desenvolvimento do outro e sobre o que a gente acha feio ou bonito no outro. Não é isso? E daí gera padrões que a gente nunca alcança. Por quê? Porque a gente não é perfeito. E a gente acaba se comparando e achando que não é perfeita, que tem imperfeições, tem que ser o corpo tal e tudo mais. No capítulo 13, versículo 20 fala assim: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Ou seja, as suas companhias vão te corromper, entendeu? O que o grupinho que você anda fala vai influenciar na forma que você pensa. Então a gente tem que ter esse cuidado no que a gente fala, no que a gente ouve e com quem a gente anda, para que pensamentos contrários à nossa saúde emocional não surjam, entendeu? Porque a baixa autoestima, ela é uma deficiência emocional, né? Você tá ali com... é uma falta de cura emocional, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tanto no falar como no se comunicar com as pessoas. Tanto o que a gente inclui, né? Como pessoas que a gente vai manter por perto, com conversações que sejam agradáveis ou não. Para que a nossa mentalidade ela seja saudável, para que a gente tenha um emocional saudável. A Bíblia ela fala, em Isaías 58, eu acho, que Jesus ele veio e ele não veio com a aparência de que cara lindo, maravilhoso, que lindão. Não, Jesus ele não veio com a aparência chamativa, ele não veio com a aparência chamando atenção em relação à sua aparência. E isso me fala muito ao meu coração. Por que a gente quer entrar no padrão? Se o próprio Filho de Deus ele veio ao mundo com uma aparência simples. Jesus ele não veio com padrão de cara, nossa, o Miss Israel. Ele não veio, gente. Ele não veio como Miss Israel. Ele veio como um homem comum, né? Então, assim, de onde a gente tirou esse padrão? De onde a gente tirou que beleza é isso, é aquilo, é desse jeito ou daquele jeito? Entendeu? Porque beleza é subjetivo. O que os meus olhos podem achar bonito, o seu talvez não ache. Então, por que a gente cria um padrão? Sabe? Porque a gente diminui a nossa mente ao ponto da gente criar um padrão, da gente ficar pensando besteira, da gente falar besteira, entendeu? Se o próprio Jesus, ele não foi o padrão de beleza. Ele poderia ter vindo como padrão de beleza para os homens, por exemplo, né? Maria poderia ter vindo como padrão de beleza para as mulheres, mas a Bíblia não cita que Maria era perfeitamente linda, Miss Israel, nem que Jesus era o Miss Israel, minha gente. E por que a gente faz essa comparação? Porque a gente cria esses padrões, né? A Bíblia fala, recentemente eu estava lendo, e eu me toquei muito disso, que tipo, para os fariseus identificar Jesus e prender ele, Judas teve que beijar o rosto de Jesus. Ou seja, entre os discípulos de Jesus, eles não sabiam identificar Jesus pela aparência. Entendeu? Você tá se tocando disso? Eles não sabiam identificar. Se você quiser, você mesma leia lá. Em Mateus, nos últimos capítulos, tem falando sobre isso. Jesus ele não era identificado pela sua aparência. Ele poderia ser confundido com qualquer um dos seus discípulos. Mas o que fez identificar Jesus foi o beijo de Judas em Jesus. Ou seja, Jesus não tinha uma aparência espetacularmente chamativa que diferenciava ele de todos os outros, entendeu? Então, por que a gente quer criar um padrão de beleza e a gente quer dizer que a beleza é essa ou aquela? Se o próprio Deus fez a gente cada um da sua forma, com o seu único jeito, e Deus não quer que ninguém seja o mais bonito, o mais feio ou que é excluído da sociedade. Entendeu? Então, acho assim, pra gente melhorar a nossa baixa autoestima, primeiro, perceba com quem você anda, perceba que tipo de conversa você ouve. Segundo, comece a controlar seu pensamento, que você pense, que você fala também. A forma como você fala das pessoas, do corpo das outras pessoas e até do seu. E terceiro, lembre-se, Deus te fez única e o próprio filho dele não veio como padrão de beleza. Então, não é beleza que tem que estar em primeiro lugar, tá certo? Então é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês com essa minha visão em relação à autoestima e que vocês possam aperfeiçoar a sua autoestima aí.